Muito bem, chegou o momento da missão Portas Abertas. Já começamos, hoje é o terceira vez que estaremos falando a respeito da matéria publicada na revista Portas Abertas, a edição do mês de fevereiro. Já falamos aqui acerca do Afeganistão, Somália, Líbia, são países que o evangelho é fechado. Então, vamos ler aqui a terceira parte, onde o evangelho não é bem-vindo, matéria publicada na revista Portas Abertas, edição de fevereiro. Então, já falei, como eu disse, falamos sobre o Afeganistão, Somália. No último domingo, no último programa, falamos sobre a Líbia, Paquistão e Sudão. Hoje vamos falar sobre a Eritreia, Iêmen e Irã, são países fechados ao evangelho. Vamos então à matéria. Eritreia. Cristãos são presos ou lançados em contêineres que se forem pegos adorando fora de uma das 3 igrejas reconhecidas pelo Estado, como aconteceu com o marido de Aster, um pastor que foi preso ao orar com amigos. Aster conta que, após a prisão do marido, houveram dias em que ela e os 4 filhos foram dormir de estômago vazio, mas as crianças ficaram bem. Aspas. Nós enchíamos a barriga de água e louvávamos a Deus. As crianças não estão tristes por não termos nada. Meu filho sempre diz que Deus está nos levando a um outro nível de glória, e isso me faz me sentir melhor, fecha aspas. Diz. Ela conta também como a filha mais velha tem que correr para casa depois da aula, antes que escureça, para evitar passar por bullying. Mas acrescenta que a filha não tem mais medo da perseguição. Ela sempre diz: Deus não vai me decepcionar, estou pronta para segui-lo até a morte, relata Aster. Falaremos agora sobre a perseguição no Iêmen. Além de ser o país mais pobre do Oriente Médio, o Iêmen está mergulhado em uma guerra civil há 4 anos, que é considerada a pior crise humanitária do mundo hoje. Cerca de 80% dos iemenitas depende de ajuda humanitária, que em geral é canalizada através das tribos e linhas familiares, das quais os cristãos são comumente desconectados. Apesar de a Constituição garantir liberdade religiosa, quando o muçulmano se converte ao cristianismo, é perseguido primeiramente pela família, depois pelo governo. Cultos secretos se tornaram ainda mais arriscados para os cristãos, tanto em áreas controladas por radicais muçulmanos, como em áreas liberadas pelas forças sunitas, apoiadas pela Arábia Saudita e seus aliados ocidentais. Agora sobre o Irã, que é o 9º país em perseguição, em nível de perseguição. Segundo a Organização de Direitos Humanos, artigo 18, 142 foram presos por causa da fé entre novembro e o início de dezembro. Kia Alipur, analista da organização, explica, aspas, o número de cristãos tem crescido e alarmado as autoridades. Portanto, eles começaram a colocar mais restrições sobre as igrejas, principalmente as frequentadas por cristãos ex-muçulmanos. O governo também segue com a política de empobrecer cristãos ao cobrar fianças altíssimas, fecha aspas. As constantes prisões, muitas vezes, intimidam os cristãos, que ficam traumatizados e perdem o desejo de compartilhar a fé. O governo também identifica líderes cristãos influentes e os pressiona até o ponto de deixarem o país. Como resultado do êxodo de líderes experientes, novos convertidos acabam em posições de liderança, às vezes sem o devido preparo. E aí, finaliza a matéria na página 11, trazendo um trechinho cujo título eles colocaram Viver por Fé. Fica nítido nas experiências da igreja perseguida que nós, como cristãos, vivemos por fé e não pelo que vemos, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. São verdades bíblicas como essa que sustentam nossos irmãos perseguidos em meio às mais extremas situações de perseguição.